Olá, boa noite. Que as atividades físicas fazem bem para a saúde, ninguém discute. Mas e se eu te disser que realização sistemática de exercícios pode evitar até 15 mil novos casos de câncer todos os anos? Essa foi a conclusão de um estudo realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, em colaboração com a Harvard University dos Estados Unidos. Então, o Realidade em Pauta de hoje aborda a relação da obesidade com o câncer e mostra como certos tipos de dessa doença do câncer, podem ser evitados se mantivermos o peso ideal. Até 10 mil novos casos de câncer podem ser prevenidos com o aumento da prática de atividades físicas. É o que mostra um estudo realizado no Departamento de Medicina da USP, que também identificou esta maior incidência entre as mulheres. Vários cânceres estão relacionados ao fator obesidade, não apenas o câncer de mama, então câncer de endométrio, que é o câncer de útero, câncer de intestino, que a gente chama de cólon retal, câncer de esôfago, de rim, eles todos têm relação também com a obesidade. Os estudos que apresentam uma relação entre as atividades físicas e a redução de até 13 tipos de câncer mostram que poderia haver uma redução de até 3.600 casos entre as mulheres e 1.700 entre os homens, caso realizassem mais atividades físicas. A Organização Mundial da Saúde indica pelo menos 20 minutos de exercícios físicos por dia. Mas a gente tem claro que 3 fatores poderiam ser trabalhados para a prevenção do câncer. E é a tríade: controle de peso, e aí a gente volta a falar da obesidade, então dessa importância do peso e um fator de risco para a oncologia. A dieta, os hábitos de vida, o que a gente consegue optar por um alimento ou outro, e a atividade física. Esses 3 pilares, eles respondem por 1/3 das causas que podem ser prevenidas com relação ao desenvolvimento do câncer que hoje a gente trabalha. Esta doutora em nutrição humana e especialista em fisiologia do exercício explica que o segredo para incluir atividades físicas na rotina está em aumentar as fontes de satisfação e prazer. Quando existe obesidade, dependendo do nível de gravidade, a pessoa foi diminuindo as fontes de prazer da rotina e acaba pensando só na alimentação. Então, o que nós precisamos fazer para o tratamento? Aumentar as fontes de prazer. Sorte da Célia, que é apaixonada por movimento ao ar livre. Eu adoro caminhar. Acho que caminhada, para mim, é o exercício mais completo que existe. E quando eu caminho, faz bem não só para o corpo, como para a mente também. Aliás, acho que mais para a mente, porque é um momento em que a gente repensa muitas coisas, muita coisa passa pela cabeça, a gente organiza as ideias. As caminhadas não apenas ajudaram a aposentada a manter-se no peso ideal, mas também a superar um difícil diagnóstico. E foi diagnosticado, foi um câncer de mama, mas era nível 1. Era o chamado do bem. E eu operei em novembro, fiz quimioterapia, fiz radioterapia. Com experiência em nutrição de pacientes com câncer, essa especialista reforça a importância das atividades físicas durante o tratamento. A gente orienta que o paciente, mesmo o paciente, ele deve praticar atividade física. Antes isso não era falado, tinha esse conceito de que o paciente com câncer, ele tinha que ficar sentado para gastar menos energia, porque o tumor já estava consumindo energia, então não se movimente. E hoje em dia, em todas as fases do tratamento, aconselha-se sim que o paciente não fique, não seja sedentário e pratique atividade física. A gente não deve abaixar a cabeça, não deve achar que é o fim, porque não é. Eu acho que é o começo de uma vida nova. E aqui dentro do estúdio, para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu recebo hoje o Dr. Rafael Chamarela Sobrinho. Ele é médico endocrinologista e gentilmente aceitou nosso convite para conversar aqui no Realidade em Pauta. Dr. Rafael, muito obrigado pela sua colaboração com a gente. É um prazer estar aqui com vocês e à disposição, no que for possível, esclarecer, das ordens.
E olha só, a gente começa conversando a respeito desse assunto que é bastante delicado, doutor, e a gente sempre fala sobre a necessidade do exercício físico, de uma vida saudável e para evitar o aumento de peso, né? Estar acima do peso ideal. Agora, essas novas descobertas científicas mostrando essa relação do sobrepeso, da obesidade, melhor dizendo, com o aparecimento de cânceres. A relação ainda não está bem definida nos estudos, mas mostra uma preocupação a mais para aqueles que estão acima do peso. Exatamente, Hélio. Os estudos que têm sido feitos atualmente, mostrou agora na USP, com apoio de outras universidades no mundo, mostraram que a obesidade e o câncer estão bem relacionados. O surgimento de determinados cânceres específicos relacionados com a obesidade, decorrente de alterações que acontecem no organismo, de produção de hormônios, de células inflamatórias, e vão ser ligados a esses cânceres que são mais frequentes. Por que as pessoas continuam, doutor, tendo tanta dificuldade para conseguir perder peso ou manter um peso ideal? Existe um peso ideal para as pessoas? Tem para dizer assim, ó, olha, pela sua altura você deveria pesar tanto. Ou não, cada organismo é diferente mesmo e aí vai se adaptar? Não tem um padrão geral para a população. Cada indivíduo tem o seu peso ideal calculado pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então você faz esse cálculo e dá um índice que está relacionado com obesidade, sobrepeso e o peso normal. Então, se o indivíduo está acima do peso, você vai estimulá-lo a que haja uma redução disso, né? Colocá-lo em níveis ideais para ter uma vida boa, né? Saudável. Isso aí vai desde uma dieta balanceada e estimular as atividades físicas. Com isso, esse conjunto, mudança dos hábitos de vida, vão fazer com que ele atinja o peso ideal e tenha melhor qualidade. Você falou sobre esse índice de massa corpórea, né, que é o chamado IMC, aquela sigla IMC, que você pega a altura... Não, o peso dividido pela altura ao quadrado. Pela altura ao quadrado, quer dizer, multiplica a altura por 2 e depois divide o peso pelo resultado disso. Multiplica a altura por ela mesma. Por ela mesma. E existe uma escala, né? Você falou aí que tem o sobrepeso. Quando é que se torna perigoso ou preocupante, dentro dessa escala que pode vir do resultado dessa multiplicação? Então, normalmente assim, até 23 o índice para mulher e 25 para homem, acima de 25 já começa a dar o sobrepeso. Acima de 25 já é um alerta. É um alerta. E a obesidade mesmo específica é acima de 30. Acima de 30 é obesidade. Obesidade. Aí tem vários níveis de obesidade, nível 1, 2, 3, mas acima de 30 acaba sendo considerado obesidade. Aí você tem que ficar mais atento e atacar o problema mais intensamente. E para evitar se chegar à obesidade, como é que faz? Então, uma dieta saudável, balanceada, de acordo com as suas necessidades diárias. Não precisa ser nada milagroso, nada mirabolante. Eu acho que o dia a dia, o trivial da alimentação do brasileiro, que é bem balanceado, o café com leite, pão com manteiga, o feijão com arroz, a carne, o legume, a fruta, quer dizer, ele fazendo uma dieta balanceada sem exageros, ele consegue manter uma boa alimentação, uma boa nutrição e manter o peso bom. E junto disso, uma atividade física. Então, o que a gente fala, resumindo, é mudança dos hábitos de vida. Dieta saudável com atividade física. Agora, interessante que você falou, o trivial da alimentação do brasileiro é suficiente para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida e um peso ideal. Por que, então, a gente tem um percentual tão grande de brasileiros acima do peso? Inclusive, já atingindo as crianças também, né? Se não me engano, a gente já está chegando aos 50% das crianças com sobrepeso. O índice de obesidade infantil é muito alto e possibilita que as crianças mais para frente, com a idade adulta, ela começa a desenvolver essas doenças relacionadas com obesidade. Seria diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral e o câncer, que está sendo bem estudado. O brasileiro acaba ficando mais obeso e precocemente, ou então com a vida adulta, porque com os hábitos de trabalho hoje, da rotina do dia a dia, ele acaba procurando assim, dietas mais fáceis, alimentação mais fácil, que seria o fast food, né, geralmente, salgados, lanches, e com isso ele acaba comendo qualquer coisa. Então ele come para matar a fome, rápido, porque não pode perder tempo. O próprio compromisso, o próprio trabalho acaba exigindo isso. E também tem os prazeres, esses alimentos são bem condimentados, então você acaba comendo essas coisas, parece ser mais gostosas. E a criança procura bastante isso, né? Uma alimentação mais prazerosa, mais palatável, e acaba deixando de lado a alimentação mais saudável.
Então tem que ter sempre aquela educação familiar para estimular a criança ter uma alimentação saudável, bem distribuída na mesa e que crie esse hábito na vida adulta. Vale a pena, doutor, quem sabe os pais que estão acompanhando aqui percebam que talvez a rotina da vida em casa esteja já desse jeito, com alimentação rápida, produto industrializado, muito mais do que a comidinha feita em casa, o arroz, o feijão, que é feito em casa, aquele legumezinho, a frutinha para a criança. Buscar uma orientação profissional desde cedo, antes de chegar no alerta, antes de a luz amarela acender? Acho que se perceber esse detalhe e havendo necessidade, acho que vale a pena ter uma orientação para poder reeducar a família. Tudo pela família. Quando tem criança em casa, a alimentação tem que ser para a família toda. Não adianta os pais comerem um alimento, obrigando a criança a comer um outro alimento, daí não vai dar certo. Vai ficar aquela briga em casa, aquela revolta da criança, o choro, daí começa a discussão. Bate-boca, tem que comer, fica de castigo. Eu acho que não é por aí, acho que tem que ser bem conversado e com isso consegue ter a chegar num bom senso, né? E daí ter uma qualidade melhor. Claro. A gente tem que ir para o intervalo agora, doutor Rafael. O Realidade em Pauta volta dentro de 2 minutos para continuar debatendo esse assunto, como a obesidade também está ligada a fatores emocionais. Você não sai daí que a gente volta já já.